Então vamos lá, gente. Mais uma gravação aí do Vetlog Podcast. De novo, agradecer a todo mundo por pautas, sugestões. Primeiro podcast com o retorno da Lisandra com a gente. Então agora temos toda uma equipe aí para nos ajudar, desde convidado, organização, data, pauta. Então tá bem legal. Mas acho que isso tudo só funciona se a gente compartilhar para o mercado veterinário, se a gente fizer disso algo grande, tá? Primeiro podcast focado no mercado veterinário, em fazer a gente crescer junto, em trazer insights e pensamentos, aí, reflexões, ideias para o nosso mercado crescer. Então, segue a gente lá no Spotify, no YouTube, Vetlog Podcast, e vamos para a gravação de hoje. Então, eu estou aqui com um amigo conhecido de longa data, né? Eu vou fazer a apresentação formal primeiro, daí depois a gente segue, que é o Carlos Guilherme Petrucci, né? Médico veterinário, formado na UFPEL no século passado, 1987. Professor doutor pela Universidade de Múrcia, na Espanha, com MBA, acho que esse seria para a gente colocar aqui, MBA em Gestão de Negócios pela Dom Cabral, consultor do mercado pet há 12 anos, né? Se eu falei bem, seja bem-vindo aí, Petrucci, temos bastante assunto. Obrigado, Giovanni, pelo convite aí. Como ele citou no início, nós já tivemos várias empreitadas juntos no mercado pet, né, mercado veterinário, e eu acho que isso traz bastante consistência para a conversa, né? Primeiro, por nos conhecermos há bastante tempo e sabermos o trabalho de cada um. Isso eu acho que vai dar bastante pauta, bastante coisa para falar aqui. Cara, se a gente gravasse só os cafés que a gente já tomou e bateu ideia, já dava um longa-metragem aí, né? Já tem bastante coisa. Mas a ideia hoje é realmente assim, a gente, dentro de alguns assuntos muito relevantes e que eu acho que tu, óbvio, domina, eu acho que a gente tem bastante coisa para explorar e muita ideia para dar pro pessoal que nos ouve em cima de vários temas relevantes para o mercado veterinário. Eu acho que isso assim, é legal ver essa tua trajetória, teu tempo de trabalho. A gente já, como eu disse, se conhece há bastante tempo, então eu sei que tu é uma pessoa que consegue vir e agregar bastante. Inclusive, já fez parte do conselho, né? Sim, né? 37 anos dá a fazer bastante coisa, né? Então, eu já fiz trabalho para a Vetlog em certo momento. Eu já fui do Conselho de Medicina Veterinária como conselheiro, durante 6 anos, 2 gestões, né? Ajudou bastante também a penetrar no mercado dos veterinários, né? Entender o papel do conselho, o papel do sindicato, que para a gente se mistura muito e infelizmente pouca gente se interessa, é difícil mesmo. Junto com o conselho, eu também ajudei na Anclivepa Rio Grande do Sul, aí convivo com a Anclivepa Brasil, entende um pouco também dessas associações, né, que são associações de clínicos veterinários de pequenos animais. E são movimentos importantes, a gente está fazendo parte, porque a gente está vendo o movimento do mercado, né? Com certeza. A gente tem agora um movimento político, né, não partidarizado, mas a gente tem aqui no Rio Grande do Sul um vice-governador, Gabriel de Souza, foi meu aluno, Gabrielzinho de Souza. Nós temos uma vice-prefeita, Betina, veterinária também, né? Então, nós temos alguns deputados federais, estaduais, veterinários. Isso eu noto que a comunidade veterinária não se interessa, às vezes é contra, porém, tem lobbies, né, feitos aí para votação de algumas coisas, inclusive imposto, né, cobrado sobre o nosso serviço. Então, se não me engano, os advogados pagam 6%, nós pagamos 16%. Né? Isso não é nada mais do que pressão política e participação. Então, as entidades estão aí para ser apoiadas, né, e participar na que achar melhor, mas é importante colaborar. Tem que se envolver. Vamos começar falando sobre mais genérico, assim, porque eu acho que é uma coisa que tu consegue trazer bastante dado, tu é um cara que está atualizado nesse sentido, sobre a questão do mercado veterinário, mais focado na nossa realidade Brasil, assim. Vamos falar desse nosso mercadão aí, um mercado que, cara, eu participei de um evento onde isso foi levantado e disso eu continuei fazendo estudo, fiz até fiz de 2013 a 2022 um comparativo que pegava... É um baita mercado, quero dizer assim. A gente tem um mercado de oportunidade, eu sou um entusiasta desse nosso mercado veterinário, sou, né, também veterinário de formação e, pô, sempre... E a gente, né, na época a gente pegou um estudo e fez assim, ó, a gente fez o crescimento real do mercado veterinário e do PIB brasileiro descontar a inflação. Tipo, o estudo que eu fiz foi 2013 a 2022. Então, assim, é incrível. Tu tira
tu tira a correlação da inflação nisso, o PIB cresce 2% e o mercado veterinário cresce 11%. Acumulado, descontado a inflação. E curiosamente que ele cresce mais que a linha branca, que tem incentivo fiscal. Então, assim, isso o mercado pet brasileiro, e hoje é uma informação muito aberta, então me pediam antes para eu falar sobre algumas coisas que eu acho importantes. Importante seguir a BIMPET, né, que é aberto, os dados são abertos, não todas as pesquisas dele, mas os dados gerais. Sim. Instituto Pet Brasil, IPB, Comac, eles estão fazendo pesquisa e estão lançando dados confiáveis no mercado para a gente acompanhar. Então, a consolidação do Brasil como terceiro maior mercado em faturamento no mundo, consolidação, porque ele vinha disputando Japão... Sim. Ficava terceiro? Reino Unido, porque é em bilhões de dólares, né? Então o câmbio nos prejudica nesse sentido. Claro que está longe aí dos Estados Unidos, com 45%, quase 44% do mercado todo. A China, que vinha lá de trás, quinto, sexto, acelerou, foi para segundo, com 8,5% por aí do mercado, e nós com 5%, vamos arredondar, 4,95% do mercado. Isso é uma coisa muito importante. E aí entra aquela coisa, terceiro maior mercado do mundo em faturamento, e aí quando tu vê o gasto com pet, proporcional à população de pets, é o nono. Então tu pega os Estados Unidos, que é o principal, vamos botar em reais, dá R$2.200 por ano se gasta com pet nos Estados Unidos. No Brasil dá 400 e pouco a média. Claro. Então, assim, potencialmente nosso mercado é gigante. Eles estão disputando agora de novo, imposto, né? Se tu pegar o nível de imposto nos Estados Unidos é em torno de 8 a 50 na cadeia. Então, assim, tudo isso... A precificação, e tu trabalha muito com isso, o valor final que chega muito caro. Mas nós somos o terceiro em faturamento, mas curiosamente nós somos o segundo mercado em número de pets domiciliados do mundo. A gente só perde os Estados Unidos. Então, pets com tutor, com dono, com responsável hoje, que é o termo que está se usando, o Brasil é o segundo do mundo. Por isso que os players estão vindo. Por isso que os fundos estão investindo. Né? Agora em São Paulo, semana passada, num evento, conversando com as pessoas, eles sinalizaram que os fundos chineses estão começando a chegar. Eles estão de olho, com um olho desse tamanho, para captar o recurso dos fundos chineses que vão entrar no Brasil. Então, o mercado pet brasileiro, ele tem uma expectativa, né, de pesquisa por entidades sérias, que já tinha sido sinalizado aí em 2023, depois 2024, e agora consolidados, que ele dobra em 5 anos. Mercado pet brasileiro, pessoal, prestem atenção. O mercado pet brasileiro dobra o faturamento total em 5 anos. Olha o que vai alavancar, o que vai precisar de mão de obra, de estrutura, de pesquisa e desenvolvimento e as oportunidades que abrem. E aí entra uma grande janela de oportunidade para o serviço veterinário, tem que explorar mais. Se a gente pega, os dados variam um pouco de um para outro, mas o mercado pet como um todo cresceu em torno de 12%, né, 2024. Aí tu pega o mercado de serviços veterinários, cresceu 16%. Isso aí. Então, quer dizer, a gente cresce e o serviço veterinário, que é o que nos compete, está crescendo ainda em velocidade maior. Então, às vezes, esse tamanho de crescimento, imagina onde chega. É isso, o mercado 24 saíram os primeiros números agora e ele desacelerou, né? Ele vinha crescendo a 2 dígitos, chegando a lei, acho que 21%, chegou a 27%, né? Então, uma coisa louca. Mas ele fez 9,6% de crescimento agora e chamou a atenção do mercado. E foi olhar o que foi. O pet food, que representa quase 50% desse faturamento, ele não cresceu tanto. Então, ele puxou um pouquinho para baixo. Mas o serviço foi o que mais cresceu. Né? Então, assim, são situações que o mercado vai se moldando e também pela procura dos tutores, né? dos responsáveis hoje por uma melhor vida dos seus pets, né? Isso é uma coisa muito interessante que não só a tecnologia de alimentos, né? Que hoje está se fazendo aí, falando muito sobre nutrição, né? Eu tenho uma filha nutricionista e tal, mas a nutrição dos animais de companhia, não só os nossos pets convencionais, né? Ela está evoluindo muito. Por quê? Porque se quer qualidade, longevidade, e isso inicia pela alimentação e sanidade, né? Não tem outro caminho. Um mercado que vamos dizer assim, para o dono, para o lojista, é uma porta de entrada, né? A alimentação acaba sendo assim, um produto de pouco menor margem frente aos demais, se comparar com os demais, mas é o que faz girar o negócio. Tem ponto de venda que 60% do faturamento, 70% às vezes, na média entre 50% e 60% é venda de alimentos. Estabelecimentos não focados no serviço, óbvio, né? Quando é algo assim
pet mais clínica? É que basicamente, né, Giovanni, o que é básico é alimentação, né? Então, vai entrar para consumir. Tem que... Ele todo dia, obviamente, consome. Eu acho que segundo a isso é a parte preventiva de sanidade, que seriam vermífugos, vacinas e antipulgas, vamos dizer assim, né? E aí, nesse momento é que o veterinário técnico deveria entrar, né, na orientação. Ou seja, né, na hora que ele está buscando um alimento e ele começa a questionar algumas coisas de saúde, porque ele está preocupado com a longevidade, com a saúde, o veterinário deveria entrar. E aí, a gente quando falar, e eu sei que na pauta tem o veterinário mais adiante, a gente retoma isso. Mas isso é uma oportunidade, mas é um gap do mercado também. E aí, tu já misturando um pouco, tu veterinário, tu consultor, né, toda a tua bagagem, se hoje tu tivesse que explorar ou focar num dos segmentos aí dentro da veterinária, o que seria para ti? Assim, eu ia trabalhar só com estética, eu ia trabalhar só com serviço, eu ia trabalhar só com... Como que seria essa tua... É difícil, mas... Não, assim, aí tem um pouco do estilo de trabalho, da história de trabalho desse tempo todo. E aí eu tenho no meu portfólio mais de 50 clientes, né? Inclusive distribuidoras como a Vetlog. O que eu tenho mais trabalhado e montado e estou me especializando cada vez mais, realmente é no serviço veterinário. Né? Trabalhei já no segmento de nutrição, trabalhei com distribuidoras, não, né, mais de uma, trabalhei com produtos, mas... Dada a entrada dos grandes players, dada a entrada das mega lojas, claro que a gente sabe que é pulverizado, que esse segmento não chega, tu deve ter um número mais atualizado, mas não chega a 20% do mercado brasileiro, não chega. Né, as mega lojas, então assim, é muito pulverizado e se exige muito o serviço qualificado e o atendimento de conveniência nos bairros ainda. Então tem a oportunidade de se trabalhar com um híbrido, né, serviço e varejo. O que eu digo é que nesse negócio de bairro, a busca é pelo serviço. E aí tu vende o produto na conveniência e na indicação. Né? Dificilmente tu vai ter na tua porta aberta alguém que entra com uma receita ou entra com uma demanda para comprar. Porque às vezes tu não tem aquele mix, né, de uma mega loja. Óbvio, tu não tem promoção de preço, tu não tem e-commerce, né, que chega muito nas casas hoje. Tu não tem o marketing todo, né, divulgando e consequentemente o preço. Mas na conveniência... Do que o cliente quer isso, né? Ele foi lá, fez uma consulta, né? Passou tudo lá. Tá, e aí continuando nessa questão de tendências em mega lojas então eu vou te fazer esse levantamento, esse questionamento porque foi pauta agora. Eu estava lá no Pet Serra Summit, não lembro o nome do... Sim. E foi levantado isso lá. E eu pergunto para ti, o que tu me diz desses planos de saúde? Até visto que tem hoje grandes redes já consolidadoras nacionais abrindo o seu próprio plano. Sim. Eu tenho uma visão clara, assim, estratégica disso, claro. Mas não existe o gosto, não gosto, talvez, e eu queria... Até porque, eu digo assim, muita gente que está nos ouvindo ou já atua aceitando o plano, ou está na dúvida se vale a pena ou não, ou tem a rechaço, não quero. Então, qual a tua visão dos planos de saúde? Vieram para ficar? Tem como usar isso de forma estratégica? O que tu me diz isso aí? Então, a visão de mercado é que vieram para ficar. Tá. Né? Eles vêm numa transformação do seguro que os Estados Unidos usam. Então, a gente usa os Estados Unidos como referência, porque é o maior mercado, muito maduro e tudo, né? Como tu disseste, tamanhos, tudo, número de gato, tudo. Que eles trabalham com seguro. Nós trouxemos para cá o plano de saúde. Né? O norte-americano, ele é muito do seguro. Nós não temos esse hábito. Vem o plano de saúde. O plano de saúde, parafraseando um conhecido meu, né? O desbravador toma as primeiras flechadas, mas escolhe o melhor terreno, né? A melhor terra. O plano de saúde, né, veio com essa filosofia, entrou muito forte, tomou conta do mercado. Eu acho que ele é útil, né? Ele é útil no sentido de negócio agora. Então, ele vem para ficar. Nós temos um grande player aqui, né, que trabalha no Rio Grande do Sul, atua no Rio Grande do Sul, mas atua em todo o Brasil, mas já estão vindo outros. Algumas outras estruturas que são de referência e têm escopo, têm tamanho para entrar nesse mercado, já começaram a lançar seus planos de saúde. Creio que a tendência é que isso cresça, que venham novos planos de saúde, porque o plano de saúde, quem usa o plano de saúde é classe B+, B+, A e assim por diante, né?
Então, assim, quem tem mais condições grandes se preocupa com a saúde, está no plano. Uhum. E vem planos aí, conversando de novo, né, na capital econômica do Brasil, que é São Paulo, que as coisas estão fervilhando. Planos diferenciados, com tickets bem mais altos, mas também oferecendo serviços diferenciados. E diria que, assim, a minha mais nova conclusão é: a tendência são planos de saúde independentes para cada negócio. Ou seja, a minha clínica, ou as minhas, mas a minha clínica vai ter o seu plano de saúde. Plano exclusivo. E uma tem acontecido, né? Os grandes players já estão lançando seu próprio plano, até por uma questão de rentabilidade para o próprio negócio, né? Mas também tem que... Fora do Brasil tem... isso, a modalidade é mais seguros fora do Brasil. Mas é muito iniciativa própria, né? E esse grande player que abriu, ele era parceiro do outro, né? Entendeu? Então, ele... É isso, né? Ele pegou volume, aprendeu como fazer. O tamanho de investimento é grande, né, pessoal? Assim, investir nessas coisas, né? Eu tô com a minha plataforma ali, é um grande investimento. Mas eles gostam de chamar de white label, né? O modelo white label, que seria pegar esse modelo pronto e simplesmente realocar. Eu conversei com 2 grandes players e a minha sugestão para eles foi essa. A minha sugestão de 5 dias atrás para 2 grandes players foi essa: desenvolva o white label, porque eu tenho 10 clientes aqui no Rio Grande do Sul que gostariam de montar o seu próprio plano. Eu sou tão antigo que eu sou do tempo do plano de fidelidade, né? O plano de benefício. Só que o plano de benefício, inclusive, tem uma discussão já grande no grupo, é isso. No plano de benefício, eu não consigo promocionar serviços veterinários porque é contra a regra do Conselho Federal. Agora, no plano de saúde, eu boto o preço, o cara pagou o ticket, ele recebe. Eu acho que algumas reflexões sobre plano de saúde que eu tenho, tá? Eu acho que sim, é uma tendência, e até vamos colocar assim, uma forma de margem, vamos falar de negócio, tu ter o próprio. Ao mesmo tempo, isso requer uma certa força comercial que muitos não têm. E nem querem, né? Tem veterinário que não quer ter, porque tu tem que vender teu plano. Com certeza. E aí tu vai vender na tua base. Eu acho que tu aceitar um plano é expandir a base, é tu estar lá e chegar alguém. Só que eu tenho uma visão muito clara também disso, que tem que ser estratégico. Eu acho assim, é ruim, porque hoje o que se ouve muito é, não dá, paga muito pouco, os planos. Então, eu acho assim, é um certo risco ter seu negócio dependendo de um plano. Tipo assim, tu saber que tu criou uma estrutura que depende de um plano para ele virar. Um plano de terceiros, eu quero dizer. Sim. Eu acho, meu ponto de vista, eu acho que é arriscado tu construir, sabe, tu fomentar o teu negócio com base nesse plano, porque realmente as margens são menores, o tipo de serviço é outro. Agora, volto a repetir o que eu estava falando antes. Eu sou uma clínica que é aquela coisa, a mãe fundou, o filho hoje é veterinário, toca, tem mais 4, 5, 6, 10 veterinários lá dentro, que é uma realidade, né? Veio de mãe... E aí o cara, assim, cara, é legal realmente ter um plano de saúde, não tem nem braço para organizar isso, eu prefiro abrir para outro, não tenho condições de ter o meu, até porque assim, eu tenho já meu público aqui, que já vem fazendo minhas coisas, faço meu plano de prevenção aqui, para mim tá bom. Aonde que entra para mim o plano de saúde nesse caso? Entra no tempo ocioso. Tipo assim, tu não pode expandir com base no plano. Agora, eu tô com um profissional ocioso, eu tô com espaço ocioso, abre pro plano. Abre pro plano e faz teu trabalho depois. Claro. Então, explicando um pouquinho melhor o que eu falei do plano de saúde, desse white label, para a clínica, a ideia, ela é de, na realidade, fidelizar o teu cliente. Ou seja, tu não depender do plano terceiro. Sim. Porque se o plano... Quando tu faz uma avaliação, um valuation, uma avaliação de um negócio hoje, né? E M&A, e fusão e aquisição, lá em São Paulo só se fala nisso, e fundo, bem fora da nossa realidade, mas eles falam muito sobre isso. No momento que tu disseres assim, meu faturamento é 100, só que eu tenho 40% que é do plano de saúde, né? Ou dos planos. É considerado que esses 40% não são teus clientes, são teu faturamento. Reduz teu faturamento, teu valuation. Teu valuation, tá? Então, isso tem que saber. Valuation, valor do teu negócio, em caso de venda ou venda de participação, ou aquisição, ou fusão. Então, quando a gente fala valuation, é assim, é quanto vale o meu negócio. Então, toda vez que tu tem plano de saúde, o faturamento do plano de saúde é desconsiderado. Porque ele é cliente do plano. Se tu é descredenciado, esse cliente segue do plano e vai ser atendido em outro credenciado e ponto. Quando tu monta o teu,
tu vai montar na tua base, como tu falaste, e tu vai trabalhar com os teus. Por isso que é meio um plano de fidelidade, de relacionamento, pode colocar outras coisas que não são só o serviço, tu pode botar produto, pode botar estética. Não, e que é onde entra a prevenção, né? A prevenção bem feita, ela coloca o responsável e o pet num plano anual, independente do que é, mas é assim, ó, para manter a saúde, às vezes é um plano 1, 2, 3 anos, que tu vai vir fazer isso. E tem gente que quer essa segurança, né? Eu pago mensalmente, como tem gente que no orçamento, é o modelo norte-americano, né? No meu orçamento eu pago X de mensalidade de carro. A cada 2 anos eu troco o carro e eu tenho no meu orçamento. Então tem gente que se planeja assim. Então a ideia do plano individual seria nessa visão, entende? Eu não sou descredenciado, eu não tenho risco de me descredenciar e eu estou oferecendo para os meus clientes da minha base. Eu não estou me credenciando, não. Eu sou credenciado, o plano é do meu negócio. Os meus clientes ficam satisfeitos, não vão procurar o plano da rede credenciada. Perfeito. É essa visão que eu tenho. Não, quando eu falo estratégia de captação, é assim, ó, eu abrir para um plano, eu estou abrindo o meu leque de captação, entendeu? Tu faz isso tudo, óbvio, tu fica com receita recorrente, tu ter 1.000 clientes pagando um FII mensal, cara, tu já consegue comprar com produto né, planejado, com venda programada. Eu tenho um plano de saúde, eu tenho um plano que tem X eu sei que vou ter esse consumo de vacina no ano, porque eu já recebo, receita recorrente te ajuda com um monte de coisa. Paralelo a isso, eu digo, mas eu tenho uma base estável de clientes. Peraí, eu vou ter um limite. Agora, então, abro para um plano e com o tempo faço captação de caras. Aí isso, Giovanni, eu né, sabe que eu trabalho com bastante gente, relação. Tem gente que montou um negócio para atender o plano. Esse eu acho arriscado. Sim, mas aí a minha pergunta eu vou dizer assim, esse negócio, na minha última conversa, era algo em torno de 70% do faturamento vindo do plano. Tá? Aí eu fui entender. Pois eu quero entender onde fica a margem desse troço. A ideia é, se o plano me descredencia, né? Não, mas o modelo, não sei a nível de tempo, mas o modelo é assim, são aluguéis de espaços para veterinários que são credenciados do plano. Entendi. Eu não pago veterinário. Entendi. É outro modelo. É quase um coworking veterinário ali. Isso aí, é um outro modelo. E eu digo, e se descredenciar? Eu fecho. Já peguei minha grana. Sim, porque mas esse modelo de negócio é aluguel de espaço. Sim. Não tem nada a ver com atendimento veterinário. Quer dizer que tem gente enxergando modelos de negócio, aproveitando a oportunidade, né? Porque tem... entrando para esse ramo veterinário, nós temos uma tendência muito forte, de formação de especialistas de forma cada vez mais cedo também. Então, nós estamos beirando esse assunto, daqui a pouco nós vamos entrar aí na parte do veterinário, nesse jogo todo, mas... Então, assim, tem muito veterinário volante precisando locais que chamem para ele atender e muitas vezes espaço para que ele possa levar o serviço dele. Então, esse negócio específico achou esse jeito e montou e está bem, já está no mercado aqui há 2 anos. Uma coisa é fato, muitos, né, não vamos generalizar, muitos dos que se cadastram para aceitar plano comentam sobre a baixa rentabilidade, aí entra uma visão seguinte, isso não vai mudar. Se tu pegar planos humanos, olha o que é, todo mundo, o médico sabe, o que o médico faz? Abre a agenda e fecha a agenda entre o particular e o plano de acordo com a agenda. Tipo, a minha agenda está cheia do particular, plano só tem para depois. Então, isso não vai mudar. A rentabilidade, quantos caras vão te pagar no plano, esquece, isso não vai mudar. Quando se fala em regulamentação de plano, eu acho que assim, tudo que é mais comércio livre sempre é mais competitivo. O que pode se pensar em regulamentação, que eu penso nos níveis de ofertas, porque a outra coisa que a gente tem observado uma pessoa contrata um plano achando que tem A, B e C, chega na hora só tem o A. Mas daí tu fala 2 coisas de novo interessantes. Não tem regulamentação. Então isso está se discutindo a nível... Quando eu falo discutindo, é o mercado com quem pode regular. Que na realidade é Conselho Federal, alguma coisa do mapa, né? Mas mais conselho dos veterinários que usam. Lembra que o Conselho Federal de Medicina Veterinária regula o serviço veterinário, não regula o negócio. Sim. Né? Então também a limitação é pequena, é uma pressão para que seja regulamentado. Então a gente não tem ANS que regula o plano de saúde humano, a gente não tem. Então agora é oceano azul, cada um faz o que acha melhor, coloca lá e tá valendo. A tendência é que venha, se comece a botar órgãos regulatórios
para olhar isso para proteger os dois lados, vamos dizer assim. Por outro lado, quando eu compro A e eu entendo que eu recebo B, na minha visão, Giovanni, tu não leste o que tu compraste. Porque tá escrito. E eu, botei plano de saúde em vários clientes meus, incentivo a colocar, como tu dissesse, a ociosidade encaixa muito bem, a minha agenda é aquela, eu tenho horário para atender o plano, né? No tempo que eu tenho, não pode deixar isso, o negócio é teu. Se o negócio vira do plano, quem manda no negócio é o plano. Então isso tem que estar muito, muito claro. Mas essa forma que o mercado está trabalhando, ela também chama muita gente para pensar nas soluções, como eu te disse. Então nós temos um plano que cobra um ticket básico bem baixo. A pessoa não pode imaginar que pagando lá, se é um valor baixo, que eu não sei os valores, realmente eu não acompanho muitos valores, ele vai ter um serviço nesse padrão. Então ele tem contrapartida, ele tem que, né? Tá escrito isso, né? Tá escrito, só que ele não lê. O que eu sofri no meu cliente não lê nem burro. O que eu li meus clientes. Eu estou credenciado para atender o plano. O cliente veio lá e disse, olha, eu pago o top, eu pago o maior que tem, o mais completo. E vim aqui ser atendido por ti, e eu estou no plantão e eu quero fazer o que quiser. E aí a clínica disse assim, eu não estou credenciado para atender o plano em consulta de plantão. Não, mas como? Mas eu sou cliente top, sim, mas tu é cliente do plano, tu não é meu cliente. E o teu plano não cobre. E o teu plano não me credenciou para atender. Eu estou levantando essa questão porque eu tenho notado isso como uma certa realidade. Claro. E isso já aqui em Porto Alegre, que é um centro maior, ele já passou essa fase, essa discussão. Já passou. Hoje o cliente já sabe que tem que ir nos credenciados que atendem o que ele precisa. Sim. Mas no começo deu muito, muito problema. Outro problema que deu foi na relação do credenciado da clínica, hospital, com o plano foi as glosas que eles chamam, né? Isso aqui não vou pagar, isso aqui eu não vou pagar. Mas está escrito. Tu tem que fazer uma descrição qualificada. E, de novo, o veterinário tem uma dificuldade enorme para preencher um prontuário. Ele tem que preencher 2 vezes. Esse local que eu te falei, que trabalha com 70% do movimento do plano, ele contratou uma veterinária que não fica nem presencial, só olhando o fluxo de informação e qualificando o fluxo de informação. Porque, claro, o interesse deles... o prontuário é fundamental. Se não chegar lá qualificado, ela não recebe. Lembra que ela montou o negócio em cima do plano. Né? Então, é simples, claro. Tu vai dizer, mas é muito simples. Claro que é simples. É um copia e cola. Eu fiz anamnese, fiz exame clínico geral específico, fiz meu exame ali, descrevi o que eu fiz, copio, colo no relatório do plano. Qual o problema? O problema é que eu não escrevi, né? Ou escrevi muito resumido. E aí começou um desencaixe dos veterinários que se queixando do plano e tá. Então, assim, como todo mercado e toda coisa nova, ou toda novidade, eu não vou dizer inovação, porque não é inovação, mas uma novidade, ela necessita um ajuste, né? Quando tu entra com um produto inovador no mercado, né? Que vem da indústria, que tem anos de pesquisa e tal... Para tu entrar no mercado, tem que ter todo um trabalho, que tu falasse em um certo momento de investimento, de levar informação qualificada na ponta, que é a nossa dificuldade, né? Que a informação na ponta cheia com qualidade, para que aquele produto, aquele serviço, ele vá entrar na rotina dos veterinários. E informação de qualidade vem de profissionais de qualidade. E aí a gente está falando de um país, acho que o país com o maior número de hospitais veterinários do mundo... vamos lá, 500 passou da barreira de 500, parece 536. Não, já passou de 560. Aí, então, tu vê, eu pego um número e já chega um outro. E até onde eu vi, tinha ainda 22 desses, era 100% EAD. Aí tem esse, aí começamos os problemas. Os problemas, tu me corrigiste no começo, não são problemas, são características e desafios, né? São desafios, vamos colocar assim, não temos problemas, temos desafios. Então, assim, 22 EAD. Para quem cursou veterinária, é complicado tu pensar numa formação 100%. Ao mesmo tempo, acho que não vou tirar o mérito do profissional em si. Acho que o profissional é que vai se provar. Mas o que a gente também tem visto que um grande gap... Isso é muito louco, né? Um país com mais de 550 faculdades de medicina veterinária não tem... Ou, vamos dizer assim, salvas raras exceções, não tem um empresário do setor que não esteja com problema de mão de obra. Gente, olha que grande
heresia, esse é o grande cara. dilema. O grande dilema A gente atual. forma muita gente e eu converso com, né? A gente tá sempre tomando sempre nos seus cafés. Claro. E eu sou isso, cara. Eu sou um contratador de mão de obra veterinária. E a gente tem que ter certos critérios, certas seleções e é complicado. Vem gente, cara. Vem gente, mas assim, é desafio de... Desculpa. É desafio de... Como se fala? Geração... É um monte de coisa, mas o que eu quero dizer é assim, eu tenho uma conclusão, e eu coloco isso para muito empresário que eu estou conversando, porque às vezes o problema, onde considero desafio, vira muitas vezes reclamação. Eu só contrato gente que não vem preparada, não dá para confiar, não dá isso, não dá aquilo. Eu falo assim, cara, quem é empresário hoje no Brasil, no nosso setor, vou falar, e dentro das minhas dores, tem que entender o seguinte. A família... Em muitos casos, não vou dizer em todos, ela não foi feliz no desenvolvimento da pessoa. E, em muitos casos, delegou para a escola. A escola tem falhado na formação do indivíduo para o mundo. Hoje, sim, cabe ao empresário, cabe à empresa a formação básica, velho. Que vai desde como se vestir, como se portar, entre de oi... Está cabendo à empresa educação básica. E sim, é um desafio. Agora nós abrimos um leque de discussão aí que tem que organizar o penso para largar todas as coisas que tem aí de forma bem organizada. Então, nós partimos de um número grande de cursos de medicina veterinária, alguns híbridos, e aí o MEC autoriza que 20%, 30% dos cursos sejam híbridos. A gente entende hoje que algumas disciplinas podem ser híbridas mesmo, pode ser online, tudo bem. 20% a 30% da grade. Da grade. Mas, como tu trouxeste, aprovaram cursos totalmente AD de medicina veterinária. E aí, de novo, por que de medicina não aprovam? Por que de odontologia não aprovam? Por que de psicologia não aprovam? E aprovam de veterinária? Força política. Não pensem que é gostar ou desgostar. Tem uma pressão das empresas que têm... são empresas de ensino grandes e tu conseguir bloquear do outro lado, né? Então, isso, de novo, chamando para isso. Então, nós temos curso IAD e cursos noturnos, que foi uma novidade, curso noturno, né? Que tu fica pensando, curso noturno, qual é o problema? A pessoa pode trabalhar de dia, em outras coisas, fazer curso noturno. Mas aí nós temos agora uma disputa, então, nós temos um grande número. E nós que somos veterinários, a gente aprende na genética, lá, na seleção, que quanto maior a amostra que eu tenho, maior a pressão de seleção que eu posso imprimir. Ou seja, se eu tenho 3 pessoas e tenho que tirar uma, eu não posso apertar muito a seleção. Agora, se eu tenho 100 pessoas e tenho que tirar uma, eu posso ser mais exigente, porque eu tenho uma amostra muito maior. Isso seria uma lógica... Tu diz para entrada no curso? Para entrada no curso ou para tu chegar no mercado. Se tu vem aqui, abre uma vaga e te aparecem 3 pessoas... Se tu tem que escolher uma, é um jeito. Se eu tenho 100 pessoas para escolher, teoricamente, né? Nós estamos falando a nível em tese, né? Mas é o que a seleção... Eu posso apertar mais, a minha seleção exigir mais, né? Então, a gente pensa que no mercado veterinário, nós temos uma massa muito grande de formados, mas nós temos muita oportunidade. O que acontece? Eu tenho que investir muito mais tempo, dinheiro, dedicação para achar os que daqueles ali cabem no que eu preciso. Isso para mim é um ponto, né? Então, tem gente boa, eu adoro trabalhar com recém-formado. Acabei de contratar uma moça para trabalhar num projeto, que é a última clínica que eu lancei em Jaguarão, né? Então, imagina a dificuldade de mão de obra. Contratamos uma moça formada em Bagé, mora em Dom Pedrito, tá lá, a Fernanda, começou aí fazem 3 dias, tá lá na sofrência, mas está indo muito bem, sabe? E é isso. Tem que achar essas pessoas que querem trabalhar. E aí entra uma outra coisa, tu citou o recém-formado, vou pegar teu gancho, que é uma outra visão que eu tenho que é assim, ó. Você recém-formado, uma coisa que tem que pensar hoje tem uma tendência pelo especialista. Todo mundo quer ser especialista em algo. Vai faltar o generalista. E isto vai ser um grande mercado. Porque para ter um especialista, tem que existir antes um generalista. E tá todo mundo se formando. Se eu falar besteira, tu me corrige. Vou nessa esteira. Tá muito... Para que a gente tenha um monte de especialidades, a gente precisa ter aquele veterinário que entenda
do todo, que entenda de pessoas, principalmente, para trazer este mercado para dentro de uma clínica veterinária e depois, se necessário, enviar para um especialista. E hoje eu vejo todo mundo quer se especializar em algo e a clínica, eu preciso de alguém que entenda do todo aqui, do sistêmico, e não tem, cara. Eu fui professor e, consequentemente, especialista ou especializado em neurologia e endocrinologia PET, né? Então, dei aula há 13 anos nesse tema aí. O que acontece, então, já que o Giovanni traz isso, né? E eu comentei um pouquinho antes. Hoje, tem a possibilidade de tu iniciares uma especialização durante o final do curso de veterinária. Consequentemente, logo após, aí 1 ano, 2 anos depois de formato, eu tenho título especialista. Mas, na tua formação, isso não muda, gente. Isso não muda. Como eu vou entender de uma especialidade se eu não entendo do indivíduo como um todo? Então, não é o Giovanni traz assim, vai faltar generalista. Não, uma clínica, um negócio começa contratando clínicos gerais. Uma clínica não tem fluxo para contratar um anestesista, um cirurgião para ficar no bloco. Não tem. Então, eu preciso de um clínico geral para fazer o trabalho e chegar à conclusão de que aquela patologia tem que ser tratada por um especialista. Uhum. Não, eu digo, e quem se forma tem que ver isso como oportunidade de mercado. Porque a tendência é, não, eu me formo, eu já vou entrar numa especialidade. Claro. E o sonho do cara, ele acha, tem uma visão, e muitos vão se diferenciar em termos profissionais e financeiros sendo especialistas, assim, mas é uma série. Hoje, tu ser um clínico amplo, cara, é mosca branca. Qual é a clínica que não quer um cara que tem uma visão sistêmica, que consiga atender e demandar para demais? Cara. A gente pode trazer, nós que conhecemos algumas pessoas que são especialistas hoje nas áreas, mas eles tiveram uma formação anterior de clínico geral, né? O meu caso foi esse. Então, tu tens a visão do geral, tu conhece o animal como todo, e aí tu trabalha numa especialidade que tu, por algum motivo, tem afinidade. Então, o mercado hoje, se tu pensar, Petrus, quem tu gostaria de contratar? Eu gostaria de contratar um cirurgião de tecidos moles, que faz inicialmente muito bem cirurgias eletivas e que faz uma clínica geral. Não precisa ser especialista em nenhuma das duas áreas. Eu quero que ele comece, então, uma pessoa, né, vamos pensar num jovem que não tem uma carreira ainda muito longa, que ele tem a visão da clínica geral, ele se vira bem numa clínica geral e ele faz cirurgias eletivas muito bem. Mas ele tem que ser especialista em cirurgia? Não. Agora, a formação já é fraca. Ele sai de lá, minhas colegas professoras estão dando aula de ponto. Dar ponto, técnica de ponto após a graduação. Gente, entendeu? Por que não aprenderam a dar ponto durante a graduação? Daí começa, porque não tinha. Tem. E quem se interessar, vai atrás e consegue. Não é diferente há 37 anos quando eu me formei. Meu pai dizia, quando eu me formei, que o mercado veterinário estava saturado. Meu pai é veterinário, meu pai, professor, montou a Federal de Santa Maria, foi o primeiro diretor em 68 do hospital, veio para a URGS convidado, professor de cirurgia, fundou o Colégio Brasileiro de Cirurgia Veterinária mais de 50 anos atrás, fundou a Faculdade de Lages, lá da UDESC, do CAV, que chamam em Lages. Então, assim, ele me dizia há 37 anos, estou preocupado que o mercado veterinário está saturado. Imagina. Olha. Então, assim, né, a qualificação pode ser que os cursos tenham com seus gaps, tenham seus problemas, ok. Mas o veterinário tem muita oportunidade. Sim. Então, nós dizemos assim, hoje eu vou pegar o exemplo dessa clínica em Jaguarão, só para estressar bem o exemplo. Nós temos laboratório de análises clínicas montado. Então, tu consegue fazer hemogramas e bioquímicas só inicialmente lá. Nós temos aparelho de raio-x digital com uma pessoa que lauda. Nós temos um aparelho de ecografia, último aparelho lançado pela GE, top, uma nave que está lá disponível. Aí a minha pergunta é, quais dos veterinários usam essa tecnologia para melhorar o seu serviço veterinário? Qual veterinário se interessa em aprender como passar um exame para fazer um hemograma? Qual veterinário se interessa em minimamente saber ligar o aparelho de ecografia, saber qual das probes, qual das sondas ele vai usar, para verificar se tem uma obstrução, se tem um cálculo na bexiga, se a fêmea está prenhe, coisas muito simples, se a bexiga está repleta para fazer uma punção e uma coleta de urina. Quem?
Tu diz um veterinário não especialista mais completo, Não né? precisa veterinário. Isso, a gente fala muito dos Estados Unidos, mas tu chega lá, é uma visão, né? Todo veterinário domina o básico de tudo. Se ele precisar estar sozinho lá, ele vai saber fazer um raio-x, vai saber fazer uma ecografia, vai saber fazer uma análise básica. Depois, se precisar, apertou, ele vai mandar para o especialista, mas ele domina o básico de tudo. Mas hoje tem uma regra, né? Tem uma regra que para fazer, tu tem que ser especialista. Da onde? Então, nós falamos, lembra do mercado? O líder em faturamento do mundo e número de pets domiciliados do mundo é os Estados Unidos. Sim. Nós falamos que o Brasil está em terceiro, tem 560 faculdades. Os Estados Unidos tem 32 faculdades veterinárias. A Europa não tem 50. Entenderam a diferença da valorização e do preparo do veterinário, a preocupação em mão de obra qualificada? Então, tu que é um homem vivido aí no mundo, né? O status do veterinário nos Estados Unidos é o status de médico, de remuneração, socialmente falando. Eu morei um ano lá e eu trabalhava numa churrascaria. Quando os americanos me perguntavam o que eu era, eu dizia, eu sou formado em medicina veterinária. Cara. Tipo, o que tu tá fazendo servindo cargo? Né? É isso. Então, assim, né? Então, a gente tem que entender isso do mercado de novo. Tá. É bom nós termos muitos veterinários formados, é bom a gente ter uma gama de pessoas. Agora, a responsabilidade da qualificação da mão de obra, né, do veterinário que vai para o mercado trabalhar, nada mais é do que da própria pessoa. Sim. Não é da instituição. Né? Não, isso tudo na vida, né? As oportunidades estão para quem quer. Nós dois somos formados em federal, né? Mas assim, eu dei aula em particular e conheço muitos professores e ex-alunos e contratei muitos ex-alunos de todos os cursos que você pode imaginar aqui em Santa Catarina. E, de novo, segue a mesma regra, isso que eu quero dizer. O aluno faz a diferença. Tem uns que têm mais facilidade, menos facilidade. Como eu disse, quem é que estagia numa clínica que não tem hoje, né, falando assim, exagerando um pouquinho, mas que não tem aparelho de exame de sangue, vamos generalizar assim, né? Hemograma, bioquímica. Qual desse estagiário se interessa em aprender como é que funciona esse aparelho? Como é que funciona o RP lá, o sistema operacional? O meu software de gestão da clínica. É bom ou não é bom? Sim. Ele está lá simplesmente como uma mão de obra. Qual é a diferença das marcas de vacina que tem no mercado? Por quê? Aí os porquês têm que vir. Sim. E daí eu te pergunto assim, como quem vive uma dificuldade hoje como consultor, porque tu tem dois lados. Acho que tu acaba atendendo clínicas ou hospitais, tá? O serviço veterinário, que já existe e que por algum motivo te chamou para ampliação, para aumento do faturamento, para organização, e tu tem aquele cara que está começando do zero também, que tu, vou abrir, vem, me ajuda. Porque assim, como que tu vê, quais são as alternativas práticas para suprir essa questão? Porque realmente isso, abriu vaga, vai vir um monte de gente. Como que tu lida com isso lá nesse desafio de... Primeiro, resiliência e paciência, né? Porque tu vai ter que testar a tua equipe, porque currículo é currículo. Eu monto um currículo, no currículo pode ser muito maravilhoso. Na entrevista, alguns já são safos de entrevista. Agora, nós vamos experimentar na operação. É rodando a pessoa, botando a pessoa para atender. Porque, tecnicamente, ela pode ser muito boa, ótimo, mas ela precisa ser boa de relacionamento, ou minimamente aceitável no relacionamento, não só com a equipe, mas com o representante ali, o tutor, na tua frente, né? Porque ele é um elo de confiança. E se ele minimamente não consegue travar esse elo de confiança, sendo tecnicamente maravilhoso, ele não vai conseguir reter esse cliente, que é o que traz dinheiro para o negócio. Então, eu falava curiosamente antes, né? Eu acho que o grande desafio aqui, usando a palavra que o Giovanni trouxe, quem é que traz dinheiro para o negócio ou para os negócios veterinários? Quem é o captador de recursos financeiros? Quem é que faz grana no negócio? Curiosamente, o veterinário. E que é o que a gente tem mais dificuldade de achar qualificados para isso. Então, aquele que se preocupa em ser uma pessoa de mercado, e que no meu tempo era pejorativo, né? Eu sou um cara do mercado, eu faço negócio, né? Participei de várias bancas, né, de orientados meus, e eu como banca falando negócio, a gente se coçava na banca, os professores, colegas, né? Esse veterinário que está focado em fazer e ser bom tecnicamente, e essa é a base. Sim. E depois saber trabalhar com o mercado, trabalhar com pessoas, ser uma pessoa que ouve muito bem, que é sensível às demandas que vêm do tutor, respeita o que o tutor traz. Então, se eu acho
ridículo, se eu acho de mais ou de menos, não interessa. Eu estou com um cliente na minha frente, com as angústias dele, e eu tenho que respeitá-lo e atender as angústias. Ou seja, ele traz um problema para mim, sempre um problema. E eu tenho que ser a solução dele, isso que ele confia em mim. Esse veterinário é a mosca branca de olho azul aí, que vai ter empregabilidade, vai ter remuneração satisfatória em qualquer lugar do mundo. Sabe o que eu vejo como, na prática, como... Eu hoje, digamos, sou proprietário de um hospital veterinário, algo focado em serviço. E como tu até colocou a questão do aumento de leque para ter opção, eu acho que o serviço veterinário, quem tem clínicas, hospitais, tem que ter programas de estágios robustos, porque é para fazer a pressão de seleção. Porque senão, quando tu vê que tá precisando aumentar e tu não sabe... Cara, se gastar uma energia com um programa robusto, abrir as portas para a entrada de estagiários, é onde tu começa a fazer uma seleção. Porque ali entra um pouco da cultura, entra um pouco do profissionalismo, entra um pouco da pessoa. Tu tem as características que tu quer. Acho que toda empresa tem que ter mapeado o que quer. Não, eu quero ter uma pegada muito mais técnica, muito mais fria. Bom, então eu crio um perfil de profissional que eu quero. Abro as portas para estagiários, vou testando esse time no bom sentido e digo, pô, isso aqui tem match com a cultura da minha empresa, isso aqui tem match com a cultura da minha empresa. Se eu não tenho essa abertura, cara, eu vou viver de indicação, de pelo amor de Deus apareça alguém. Sim. Então eu vejo como uma parte prática isso, essa trabalho com o estagiário. Claro, aí tu traz agora a tua visão de empresário há muito tempo, né? É isso, né? O caminho e de novo, eu entendo que nós temos que pegar pessoas jovens com vontade de trabalhar, com preceitos éticos e morais qualificados que vêm da família. Eu não vou ensinar isso para ele, eu vou ensinar a técnica, mas isso vem da família. Olha que difícil. E a partir dali eu vou treiná-lo, né? Se num programa estruturado, se simplesmente num acompanhamento, né, com a rotina, ou eu vou ter com ele um tempo e depois eu vou levá-lo para uma qualificação fora. É um investimento. Só que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco em inovação e algumas coisas assim. E uma coisa muito importante é a empresa que não admite o erro, não inova. Então, a empresa para inovar tem que admitir o erro. Petrus, então... Parênteses, inovar não é criar algo novo, não. Algo nunca feito. Inovar é colocar na sua rotina algo que você não fazia. Pode ser que todo mundo faça. Se tu não fez ainda e coloca, tu estás inovando no teu negócio, né? Porque os caras falam inovação, dizem, vou ter que inventar alguma coisa. Não tem que inventar nada. É colocar em prática coisas que você não coloca. É isso aí. Então, assim, a gente tem no termo inovação alguns tipos de inovação e o que mais se compara hoje com terminologia é inovação incremental, ou seja, que tu melhora aquilo que já está sendo feito usando tecnologia, usando algumas coisas de tecnologia para auxiliar ou acelerar aquele processo para ter tempo de prestar atenção em outra coisa, ou as famosas disruptivas, né, que ficou moda, que é aquela coisa nova, né, que veio, mas tudo bem. Mas a inovação que eu trago aí é deixar que coisas novas venham e que críticas ao processo ocorram para que tu melhore aquele processo. Só que isso é muito delicado quando a gente trabalha com vida. Né? Então, o cara que não sabe operar, eu vou deixar ele operar meus pacientes até que ele aprenda e eu tenho que aceitar o erro? Não é isso. Eu tenho que deixar que esse jovem ou esse que é inexperiente, ele tenha as condutas e a gente vai avaliando, vai monitorando e acompanhando. Só que isso, falando aqui sentado, é uma barbada, tudo certo. Agora, na prática, no dia a dia, a gente não tem tempo. O empresário não tem pensado sobre isso, né? O empresário me diz, Petrus, estou precisando de veterinário. Ok, o que eu pergunto para ele? O que ele precisa fazer? Qual é a carga horária e quanto pretende pagar? Das 3 coisas, geralmente ele sabe uma. As 3, é raro ele ter as 3. Olha que básico. Eu quero chamar uma pessoa. Eu vou dizer para ele, Giovanni, vamos trabalhar. E eu vou te pagar tanto. Ok, tá aí o resto, tá aí. Tem que trabalhar que horário? O que tu quer que eu faça? Que é a pergunta inicial. Né? Então, se tu tiveres isso claro, muitas pessoas se interessam em trabalhar na Vetlog, vão buscar a qualificação prévia para chegar aqui e se apresentar e dizer, olha, eu vi que a Vetlog precisa disso aqui, eu me qualifiquei, eu tenho um sobrinho que não era muito bom em Excel, queria entrar na Dell e ficou top em Excel e foi para Cambridge agora estudar, ter uma ideia. Né? Então, assim, é isso, sabe? É uma pessoa que tem que buscar a qualificação. Tem um amigo empresário que diz assim, nunca me perguntaram, o nome dele é Paulo. Seu Paulo, o que eu tenho que fazer na sua empresa para ganhar 10 mil reais?
tem duas respostas. Olha, infelizmente a empresa não tem tamanho, aqui tu não vai conseguir ganhar esse salário. Ou não, se tu chegares a esse patamar, conseguires fazer isso, o teu salário é compatível com os 10 mil. Então, é uma visão de entender, né, a comunicação. E para o jovem, né, que está afoito, quer entrar no mercado, quer trabalhar, eu digo duas coisas. E isso eu falei para a pobre da Fernanda agora, uma semana atrás. Para trabalhar comigo só tem um tipo de pessoa que quer trabalhar. Porque quer trabalhar, não quer trabalhar, são só esses dois tipos. Ah, eu sei, não te perguntei o que tu sabe. Eu quero saber se tu queres trabalhar. Se tu quiser trabalhar, eu vou te ensinar a trabalhar. Não tem problema nenhum. Agora, se tu não quiseres trabalhar, tá com dúvida, infelizmente, tu que é passarinheiro, eu sempre digo, passarinho que eu dou comida é passarinho que canta. Não cantou, abre a gaiolinha e vai passear, entendeu? Voa. Né? E a gente tem que ter, de novo, eu tenho isso muito claro na minha cabeça, muito claro. Mas eu tenho 37 anos de... Claro, e eu vou dar uma dica prática que você já pode usar. Hospitais e clínicas que querem selecionar veterinários, principalmente focado em prevenção, peça para levar a carteirinha do seu pet na entrevista. Se o cara não faz protocolo completo no seu pet, não queira que ele trabalhe com isso. Não, e outra coisa, né, Giovanni? Usar o preparo das equipes das distribuidoras, dos fornecedores que sejam, né? Sim. Ou seja, tem muita gente preparada que já pode atalhar o serviço com a tua equipe, né? Eu, né, não puxando a brasa, mas eu sou uma pessoa que não minto por princípios, e foi o que eu falei para o Giovanni antes de entrar aqui, que eu falei com a Laísa lá, que atende esse meu cliente de Jaguarão, combinando, não falei o que era, mas combinando alguns treinamentos para a equipe. E ela dizendo a dificuldade, a agenda, porque começaram há pouco tempo, não tem um mês aberto, estão lá. Então é isso, né? Tu tem que usar dessa mão de obra, que ela está disponível, gente qualificada, a gente foi treinada pelas empresas, pelas indústrias, para trazer informação de forma muito mais atalhada. Claro. Né? E nisso eu pego um gancho para falar sobre... a gente conversou um pouco ali sobre o que eu preciso para abrir um negócio. Eu ia te fazer uma pergunta sobre isso, então, já para botar no gancho assim, ó. Usando a tua... Aí eu trago sempre pro prático, como eu te falo. Porque o exercício aqui sempre, quando a gente... E o propósito desse podcast é o pessoal ouvir e pensar no seu negócio, ou instruir início de negócios, ou... sabe aquela coisa? Não tinha pensado nisso. Então, assim, ó, dentro da tua vivência e prática como consultor, abrindo... Bem prático, tá? Abrindo clínicas, hospitais... Vamos começar na parte de estrutura física, básica. O que coisas, estalos que tu diz assim, cara, aqui diquinhas sobre estrutura física de hospital e clínica, tu diz assim, pensem nisso, pensem naquilo. Claro. Primeira coisa é contratar qual for da mão de obra, qual for dos parceiros, seja um contador, seja um arquiteto, um advogado para dar suporte para os teus contratos. Ele tem que ter uma visão consultiva da entrega. Consultivo, né? Então, se eu chamo um parceiro comercial, ele tem que ser consultivo. Ele não pode simplesmente querer me vender. Então, se eu chamo um contador, que eu vou dizer que eu estou abrindo e tal, e ele vai lá e eu peço, ele entrega, ele não faz uma consultoria para mim, ele não explica qual é o engajamento, qual é o enquadramento, né? Vamos dizer assim, né? Que eu tenho que fazer, um advogado, eles têm que ser consultivos. Então, para começar um negócio, eu já comentei antes, primeiro, o lugar que tu quer abrir tem viabilidade da prefeitura, do teu município, do teu local, primeiríssima coisa. Depois eu preciso de algum arquiteto para fazer o projeto arquitetônico que entenda do mercado. Então aqui eu já indico fazendo aqui um jabá para o Mirando, meu grande parceiro de muitos negócios, nós já montamos juntos muitos hospitais, né? Conheci ele num negócio, né? Me chamaram para ser consultor no negócio e ele era o arquiteto. E a partir daí a gente se identificou e a gente fez muitos projetos juntos. E ele passou a ser um especialista na área, ele não faz só isso, mas um especialista na área veterinária. Então, o Mirando conhece projeto, conhece regra, conhece lei, conhece fluxos, né? Que é muito, muito importante, tá? Então, o Mirando é um arquiteto consultor. E quando ele se aperta, ele tem o gancho com o Petrucci. Ele me chama para participar da reunião para mim, né? Como ele não é veterinário, para que eu fale por que funciona. Então, tem que chamar pessoas que têm realmente experiência e pode ser um arquiteto maravilhoso, ok? Pode ser um contador maravilhoso, mas eles têm que ter experiência no mercado veterinário, porque o mercado veterinário tem suas nuances, como outros mercados também tem. Né? Então, a minha dica é chamem pessoas ou empresas que vão ser consultivas para o teu negócio. Né? Eu, por exemplo, estou terminando aí, a gente vai falar sobre a plataforma depois, e isso eu aprendi na plataforma. Se eu vou buscar uma empresa que tem
características diferentes, vamos dizer assim. Tem empresas que tu diz, eu tenho esse projeto aqui, eu quero que tu execute. Ela vai executar o que eu te pedi. Mas lembra que eu sou veterinário e eu posso não estar com o melhor projeto aqui. Eu busquei uma empresa ao contrário. Esse é meu projeto, eles entraram dentro do projeto e sugeriram, não, vamos... De novo, o objetivo é aquele, mas nós precisamos ajustar algumas coisas para chegar no objetivo. E tem estruturas funcionais, assim, estrutura física mesmo, que tu diz assim, isso aqui é dica quente para quem está abrindo um negócio, pense nisso, pense naquilo. Funcionais, assim, sempre vamos pensar em clínica, né, como um meio, não é nem hospital e não é nem consultório, né? Eu, na realidade, hoje não monto nada que não seja clínica 24 horas, ou seja, que pretende ser 24 horas ou hospital, né? O que eu gosto é dessa coisa um pouco mais complexa, vamos dizer assim, né? Primeiro, exigência no mercado nos grandes centros, né? E se tu estiver um pouco mais longe do grande centro, vai ser a grande novidade, é ter setores de espera e atendimento separados de cães e gatos, pelo menos. Né? Alguns aqui em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, já estão atendendo os pets não convencionais, já tem internação para pet não convencional. Que é uma área física muito pequena, nada demais, entendeu? Muito tranquilo. Então, isso seria uma dica, assim, uma tendência. Os pets não convencionais cresceram muito. Sim. Eles cresceram de forma acumulada na década de 20, mais do que os cães cresceram. Eu fui na última... Interzoo, acho que foi? Eu tive na feira de Las Vegas. Cara, o que eu vi de cobra, lagarto, lagartixa... Tudo, né? Cara, incrível. Tartaruga, jabuti, de tudo quanto é cor, tudo quanto é tipo, aranhas. E daí tu vai nas pet shops, tu entra numa pet shop, eles têm uma área onde os caras vendem camaleão. Eles têm lá os camaleãozinhos, tipos de camaleão diferentes, assim, ó. E imagina um cara que tem um bicho desse e encontra uma clínica especializada nesse troço. É isso. Então, assim, tava vendo o número de coelhos no Brasil. Chegou a quase 3 milhões no Brasil, tá? E agora vem a Páscoa. Agora, 3 milhões. Daí tu imagina, eu quero montar um negócio que vai atender coelhos e o meu share é 30%. Se eu tenho quase 3 milhões, eu tô falando 900 mil indivíduos. Eu quero chegar a 30% do mercado. Então, assim, os números brasileiros são realmente... Eles extrapolam para o mundo todo, né? Mas, de novo, tem que decidir. Então, na minha clínica, uma clínica padrão, vai atender cão e gato, no geral, é isso, né? Espera, consultório, o cliente gosta disso, né? Sim. O gato cresceu quase 2 vezes mais que a comunidade de cães, né, no Brasil. Essa questão que tu fala de áreas separadas do cão e gato, eu já venho vendo isso, lendo isso, digo assim, até... Né, já está batido no sentido assim, é meio quase uma obrigação, alguém que quer servir aos dois mercados, trabalhar com um consultório exclusivo para gato, até porque tem aquela questão limpa bem, mas fica o cheiro, o gato se estressa. Mas aí isso tem que ser no projeto, né? Tu tem que pensar no projeto de fluxo, né? Porque, de repente, tu tem 2 áreas separadas de espera, mas estão fisicamente muito próximas, não tem barreira física, o que for. Então, e depois, ensino nessa mesma linha, a parte de internação dos animais em separado. Né? Ou seja, a internação desses animais, a recuperação, a qualidade da internação sendo em separado, e eu não estou falando em tamanho, né? Lembra? Não falei tamanho, né? Não, simplesmente ter espaços em separado, principalmente para o felino, a recuperação e o conforto e o bem-estar animal que todo mundo tem lá nos seus valores, bem-estar animal, ele é outro, né? Então, isso não é questão de ter mais ou menos espaço, é questão de projeto, de eu pensar que eu preciso ter. Né? E eu tenho que ter esse espaço. Então, as clínicas hoje, como tu disseste, são exigências mínimas de mercado e de simpatia dos tutores, nós tratarmos gato e cão não como a mesma coisa. Né? Então, as gôndolas com produtos diferenciados, tudo separado, é uma linha de raciocínio quando eu vou montar o meu negócio que eu tenho que pensar. Qual é o fluxo disso na minha clínica para o atendimento? Na época que eu trabalhava na indústria pet food, a gente desenvolveu, logo que veio para o Brasil o assunto do cat friendly spread, essas coisas, a gente desenvolveu uma recepção com cadeiras de espera, onde a pessoa sentava e existia uma mesinha, onde a parte de baixo da mesinha ficava material promocional e a caixinha do gato ficava em cima. Porque o gato, quando ele fica ele gosta de ficar, ele se sente mais tranquilo, porque normalmente chega lá, tem uma cadeirinha e bota o gato no chão. Já entra estressado para consulta. Então, a caixinha do gato ficava em cima. Eu lembro que a gente desenvolveu esse tipo de material. Eu vou usar a Jaguarão, que é a última, né?
na espera de gatos, não é em cima, é do lado. Tu tem o espaço estufadinho e do lado um espaço para botar a caixinha. É que no meu caso, como Alto, era claro, eu vinha, claro, eu precisava claro. botar folder informação Mas sabe, na visão. mas sabe o que bota? Tu em bota cima. uma capinha do parceiro comercial Sim. na caixa. Então, se a pessoa não tem caixa de transporte, que hoje muitos têm, mas de novo, se a gente vai pro interior, não tem. Eu tenho as minhas caixas com fairwayzinho já borrifadinho ali e uma capinha que eu boto para ele não enxergar pelos buraquinhos. Com o nome da clínica e tal, fica ali quietinho. Então, isso que eu digo, a gente estava falando em projeto arquitetônico, mas se eu tenho tudo isso e não tem lugar onde largar o gato, ele vai pro chão, né? Sim. Aí se estressa ali já. Então, isso a nível de projeto hoje tá feito. Eu tô, assim, não sei se uma novidade, uma inovação, eu tenho feito bastante, está funcionando bem, quando possível. Eu tenho usado o isolamento, a interação de isolamento, ela com uma antessala, para uma segurança, e depois a área de internação mesmo. Então, essa antessala é uma antessala onde tu manipula alimentos, tu manipula algumas coisas, e para entrar na área de internação, tu usa, então, paramentação. Só que esses boxes da internação, eles têm fundo de vidro, fundo fixo de vidro, para a internação de cães, que é onde tu tem mais movimento, né? E ali, então, tu tá na internação de cães trabalhando e tá visualizando o teu animal do isolamento, que não precisa estar entrando paramento, vai ver como é que tá, né? Entendi. Então, tem luz individual nos boxes e eu posso, se for um animal estressado, se for, de repente, né? Se tu posso coloca cobrir aquele animal no teu campo de visão mesmo estando em outra sala. Isso, não tendo que entrar e ver como é que está. Então fica ali. E a gente montou uma estruturazinha, assim, uma capinha, um forrinho com velcro, que se é um animal estressado, eu tapo. Ele não está me enxergando, né? A gente já tentou algumas coisas de como é que é? Películas, mas daí refletia, o animal estressava, depende, a luz mais ou menos intensa dentro e fora, não andou bem. Então a gente fez uma coisa bem simples, tapa ali, e para a rotina é muito, muito tranquilo, porque às vezes tem um animal no isolamento e tem 10 ou 20 na interação ali de cães e gatos misturados, e tu tá entrando toda hora, paramenta, faz, não sei o quê. Também, cada vez que tu entra e sai, é um risco de contaminação, né? Dependendo da patologia que tu tem ali. Então, tu diminui muito o acesso. E com a antessala tem muito isso também. Porque antes eu abria a porta e caía direto no isolamento. Não. Então, eu faço um espaço menor, uma antessala, onde tem, às vezes, até balança, alguma coisinha assim. Eu pego o animal ali, paramentado, boto, depois desinfeto e tal. Legal. Então, assim, são coisas que a gente vai desenvolvendo, né? Tendo ideias, discutindo com colegas que também estão mexendo, sugerindo, alguém fez, a gente viu que estava legal e tal, está fazendo, sugere. E isso é o desenvolvimento dentro do fluxo, né? E aí, na prática, alguém que pensa em abrir ou pensa em reformar, abrir uma clínica 24 horas, um hospital, na prática procura o Petrucci, a pessoa vem e te expõe tenha vontade. Pode ter só vontade também, tu ajuda a estruturar tudo. Ou não, já tenha vontade, um pouco de conhecimento. Não, tudo. Eu prefiro que me chame no começo. Sim. Porque daí a gente já vai discutir, daí chama os parceiros, né? Eu não tenho uma desde empresa. Desde a estrutura física, a capacitação. Justo. A minha consultoria sou eu, né? Sim. Esses são parceiros, né? Tem o pessoal do marketing, que é Implexo, né? Com o Roberto e com o Lucas. Tem o MRB, que são o pessoal do advogado lá, com o Rodrigo e tal. Então, assim, tem parceiros que a gente se identifica no mercado, faz trabalhos junto, né? Tem um resultado satisfatório positivo, a gente tem uma linha de raciocínio muito parecida, assim, primeiramente é ética, né? Primeiramente é isso, né? Um raciocínio de trabalho bem ético, e a gente indica um outro, mas nós temos uma empresa, então falou comigo, ou falou com... Se precisar, geralmente a gente está trabalhando. Agora a gente está até montando um grupinho para palestrar, e as faculdades estavam pedindo alguma coisa, eu sugeri a gente levar esse grupo, aí são 5, eu mais 4, para falar sobre negócio nas suas diferentes visões. Show de bola. Acho que tudo que a gente puder... TED Talk, né? Que agora que está na moda, né? Tudo que a gente puder fazer dentro da universidade para capacitar esse time que está vindo para levar um pouco mais de realidade e reflexões, tem que investir nesse, tem que botar na tua cara dentro das universidades. Eu sempre gosto de trabalhar, né? Os meus clientes e parceiros, alguns da indústria, eu sempre levo na faculdade. E lá é interesse para todo mundo, né? Se eu qualificar e despertar interesse da faculdade, ele vai procurar se qualificar nas áreas que ele pretende trabalhar e vai ser bom para todo mundo. Né? Tá, e aí vamos mudar todo o discurso e giro e vamos falar agora do startupeiro. Hoje eu vim falar de startupeiro, Carlos Guilherme Petrucci. E tal. Até digo assim, ó, eu já fui apresentado a esse teu negócio, tu já me levantou um pouco sobre ele, acho sensacional. Mas antes da gente entrar a fundo nele,
que aí acho que a gente entra como último tema, tu que tem vivido este universo startups, antes da gente falar da tua solução específica, o que tu tem visto de movimento dentro do mercado veterinário, de movimento, você não precisa explorar muito, mas mais ou menos levanta um pouco, e o que tu vê fora, agora está tendo o South Summit ainda aí, o que tu vê fora do universo veterinário e que seria muito aplicado, o que tu vê de inovação nessa área de startup, o que tu... Bom, o que se fala é inteligência artificial para tudo, obviamente que o mercado veterinário também. Então as IAs estão vindo com força, várias soluções sendo desenvolvidas, né? Ou sendo transformadas em soluções para o mercado veterinário. E assim, soluções inovadoras, a gente já falou, nós temos incrementais, onde eu enquadro a VetCode, que é a minha plataforma, e disruptivas, ou seja, que vem com uma novidade que vai impactar muito o mercado. Então, tem um parceiro aí do Justiniano, né, Júnior, que está desenvolvendo uma plataforma, deve ser lançado no primeiro semestre ainda desse ano, então tá saindo. Agora, nessa minha ida a São Paulo, ele me apresentou o último modelo lá e o resultado, que ela transcreve a voz, ou seja, quando está fazendo uma anamnese, né, um exame, simplesmente vai descrevendo, vai falando, e ela transcreve para o prontuário de forma perfeita. Ela cria o prontuário com base na conversa. Na conversa. Né? Tu vai falando literalmente temperatura tal, frequência cardíaca tal, e ele vai transcrevendo conforme eles modularam, eles parametrizaram lá de forma muito, o que eu vi, o último modelo tá muito legal. O que eu vi, né, assim, né, a gente sabe que na startup é isso, tem que testar, tom de voz, velocidade, imagino que ele tenha todo... E isso é legal, porque muitas vezes até o veterinário fala, prescreve, e aí ou o responsável não dá andamento ou não utiliza a receita da forma certa. Eu nem estou falando do prontuário, né? Mas o prontuário registra o que foi falado, né? Com certeza. E eu falo isso porque eu vi estava ouvindo uma pesquisa que diz que 70% dos pacientes veterinários, os responsáveis veterinários que saem da consulta, 70% chegam no balcão e pedem explicação sobre como utilizar o que o veterinário já explicou dentro do consultório. Então, ter isso... Imagina, né? E assim, então, naquele que a gente na área comercial fala momento de ouro, né? Tô eu ali contigo, meu cliente, para vender. Às vezes o veterinário ele não conduz de uma forma muito organizada e o representante, o tutor, o responsável, ele se atrapalha porque ele está preocupado com o animal, está prestando atenção, a patologia, está preocupado e ele não entende aquilo ali, né? Isso acontece muito. Mas tu imagina essa transcrição numa ligação telefônica, né? Que eu tenho problemas enormes. Fulano entrou em contato com o tutor e relatou tal coisa, o tutor perguntou e eu falei que era isso, falei que era aquilo. Aquilo não vai para o prontuário. E aquilo nos causa um problema de processo muito difícil. Então, eu falei para o Justiniano, cara, isso aí, se tu me der a honra de poder usar isso aí nos meus clientes no começo, eu sou cliente 1, entendeu? Porque, infelizmente, eu não vou treinar o meu veterinário para fazer o que ele devia fazer, né? Porque, de novo, quem me conhece já escutou essa minha frase. Se a consulta é R$200, ninguém diz assim, vou te pagar R$100, doutor, e tu faz meia boca o serviço. O cara tá pagando o que tu pedisse para tu fazer o teu melhor. Tu te dá todo naquele momento a consulta. Quem não tá honrando o trato é o veterinário. Eu já demiti veterinário que botou temperatura retal na ficha e eu já tava de olho nele, fui nas câmeras e ele não, eu chamei, mostrei e disse... E encontrei ele mais 2 negócios. Ele me enxerga e vaza. Porque assim, não é conduta ética. Não tem por que não aferir temperatura. Uma coisa muito básica. E é responsabilidade do veterinário. Então, eu cobro muito a equipe veterinária porque quem leva no teu negócio, ele está colocando a tua responsabilidade. Então, todo mundo fala, dá beijinho, diz que é filho. O veterinário tem muito isso aí. Filho, mas na hora de cuidar daquele filho que tu assumisse da internação, cadê aquele afeto, aquela preocupação com a saúde? Né? Então, a gente está vivendo um momento de transição, e momentos de transição são difíceis, são delicados, tem que estar prestando muita atenção. E quem não tem os seus conceitos, seus preceitos muito claros, se atrapalha e se perde. Né? Então, a gente tem que ter bastante atenção nisso. Eu sou bem firme nos meus preceitos, por quê? Porque
eu flexibilizo quando me mostram que não está ok. Mas vai ter que me mostrar e vai ter que com solidez. Sim. Né? Porque é isso que eu estou contratado. O veterinário cuida de uma vida doente que realmente está dentro da família, que realmente tem... As pessoas têm um sentimento muito grande pelos animais e ele coloca a responsabilidade de tratar bem aquele animal, não é de salvar, é de tratar bem aquele animal nas mãos da gente, né? Sim. E a gente tem que saber que isso é uma responsabilidade. Não está pedindo favor. Não, e quando tu traz como dizer assim, uma solução como essa, de realizar um prontuário com base na transcrição do que se fala, é realmente resolver um problema, porque tu pode fazer reuniões mensais com um time de veterinários treinando prontuário. Cada indivíduo é um indivíduo, cada um vai fazer como acha. No momento que tu transcreve isso, acabou. Tá ali. A inteligência artificial, se bobear, ainda pode modelar isso, colocar e separar por Não, temas. tá modelado, tá muito interessante. Então, show de bola. E aí a ideia é que o veterinário tenha mais tempo ou atenção para outras coisas, né? Não é para ganhar tempo, é como a tecnologia ela vem para isso, né? Para coisas que tu consegue automatizar, fazer e te sobrar mais tempo ou mais atenção. Até para novas consultas, para outras consultas. Justamente para outros procedimentos ali naquele paciente. Né? Legal. Então, eu diria que o Justiniano vai trazer uma solução aí, ainda esse semestre, disruptiva realmente, né? Nova, que vai desafiar. E sabe, quando vem uma coisa dessa, ela também tem ela abre um leque de coisas que vem acontecendo nessa esteira, não é pontual, né? Ela entra e aí abre outras pessoas pensando sobre aquela solução, melhorando, incrementando, e ela vai ficando cada vez melhor, né? E a tua solução, cara? Primeiro assim, como surgiu? Porque para tu me explicar como ela é, tu me explica de onde surgiu. Vamos falar da... Beleza. Bom, surgiu dessa vivência das rotinas veterinárias, né? Então, atendendo clínicas, hospitais aqui basicamente no Rio Grande do Sul, hoje não atendo mais Santa Catarina de forma frequente, é que eu comecei a notar que, e eu sou homem de negócio como o Giovanni, né? Muitos clientes meus, donos de clínicas, hospitais, estavam perdendo o negócio porque não conseguiam estruturar a sua equipe veterinária. Né? Então, assim, muitos eu dizia assim, como é que não está a nossa estrutura? Não, estou com a estrutura ok. Semana seguinte, isso é fato, o cirurgião e o anestesista se juntaram e montaram uma clínica, liberdade deles, que é até meu cliente ainda, né? E abriu um buraco bem no meio da estrutura, né? Ou seja, isso é um problema, isso é dinâmico hoje, né? A gente tem muitas moças no serviço veterinário, elas engravidam, elas casam, elas mudam de endereço e elas se movimentam. Então, a dor que eu notei no empresário de precisar ter equipes a tempo e a hora, né? Abrir o leque de relacionamento, porque também o que eu notei? O grupo de WhatsApp que tem anestesistas na zona sul de Porto Alegre, onde eu moro, era muito parecido com o que eu atendia na região da Grande Porto Alegre, Novo Hamburgo, Estância Velha, São Leopoldo. E eu digo, como é que tem o mesmo veterinário? Por isso que a gente não consegue estruturar, porque eles ficam nos mesmos grupos. E, curiosamente, como eu tenho acesso às faculdades e tramito muito nas faculdades, como tu falaste, vários profissionais com residência, né, 2 anos de residência, prontos para ir para o mercado e não tem relacionamento. Como é que um veterinário se coloca no mercado? Somente por indicação. Então, não tem uma forma de busca ativa, né? Então, eu disse, poxa, eu tenho veterinários prontos para trabalhar. Vários. Muitos fora do estado, que vieram fazer pós-graduação aqui. Eu tenho clínicas crescendo não em número, mas em serviços. E a gente nota que qualquer clínica hoje abre e bota lá todas as especialidades na sua grade, só que a gente sabe que não são profissionais contratados dele, né? São volantes. Eu tenho as duas, por que não aproximar isso de forma dinâmica? Sair do grupo de WhatsApp, que é muito lento, por exemplo. E aí são exemplos que... o grupo de WhatsApp, ele é limitado também. Ele é limitado. Não adianta, ele vai abranger um número limitado de pessoas. Mas eu não jogo no grupo de WhatsApp, né? Porque se eu jogar no grupo de WhatsApp para 4 cirurgiões e 4 me responderem, eles vão enxergar que eu estou escolhendo o Giovanni, não estou escolhendo o Petrúcio, fulano e Beltrano. E aí causa também uma indisposição, né? Então, a plataforma, ela tem... Então vai lá, agora explica a plataforma. Vou explicar a plataforma. Então, explicando a dor, o problema que a gente quer solucionar originalmente é esse. Então, a plataforma chama-se VetCode Solutions, né? VetCode. Ela tem, num lado, o cadastro dos negócios veterinários, estabelecimentos veterinários, clínicas, hospitais, consultórios, né? Podem se cadastrar. E no outro lado, vamos dizer assim, inicialmente, os veterinários. Isso
tem 2 níveis de relacionamento. A minha clínica veterinária Petrucci, está lá, teste, né? Eu cadastro os meus contatos de relacionamento, os meus favoritos, os meus preferenciais. Aqueles que eu já conheço, já têm relacionamento profissional. Cirurgião, anestesista, ecografista, endoscopista, todos que eu já me relaciono. Eu coloco nesse nível. Eles estão favoritados na minha plataforma. Depois tem o outro andar, que seria o andar da plataforma VetCode, que são esses veterinários que se cadastram na plataforma para prestar serviço, onde eles colocam a formação, um mini currículo, vamos dizer assim, e eles se dispõem na especialidade ou nas especialidades. Então, na plataforma, tu tem que ser especialista ou especializado no ramo que tu te compromete a exercer. Mas clínico geral não precisa ter especialidade, vai ter plantonista, não é especialidade. Eu vejo um mercado grande para plantonista, estagiário. Nós temos estagiário, né, que são os alunos de veterinário, nós temos auxiliares veterinários, então todos esses vão colocar o seu mini currículo lá, vão se dizer aqui, se dispõem, e no momento em que tanto os meus favoritos quanto os da plataforma começarem a se relacionar, né? Ou seja, uma clínica chamou, ele prestou serviço e vai ter uma avaliação 360, ou seja, a clínica avalia o profissional que veio e o profissional avalia a clínica. Isso vai criando grades ali dentro da plataforma. Isso era uma pergunta que eu tinha para te fazer. É como é avaliado tanto o contratante quanto o contratado? Porque não deixa de ser um serviço, muitas vezes, surpresa. Eu preciso de um plantonista hoje. Eu entrei na plataforma, deu lá o match lá, vai vir alguém que eu posso não conhecer. Claro, mas para trabalhar no meu serviço. Como é que é hoje? É esse mesmo que tu pega. É o que tem. E a plataforma, ela verifica primeiro, eu sou, né, primeiro, esse CRMV dele é ativo? A plataforma avalia isso. Vai valer. Esse CPF funciona? Esse e-mail dele é válido? Ou seja, tu tenta, pensa, a gente está enxergando o Brasil, né? Aqui na Grande Porto Alegre, se eu não conheço, eu sei quem conhece, né? As pessoas, né? Então eu vou buscar. Mas no nível de relacionamento, eu não preciso verificar isso. Se eu chamo o Giovanni para prestar um serviço para mim, que eu já conheço, o Giovanni já presta, eu não preciso ter essa verificação. Eu tô viajando aqui, Petrucci, mas às vezes assim, ó. Às vezes eu sou um veterinário, eu vou tirar uns 30 dias em Santa Catarina e, pô, tô aqui parado, de repente eu vou entrar na plataforma lá para dar fazer uns plantãozinhos aqui e tirar um... O que aconteceu no final do ano, que foi uma surpresa e foi já um teste da plataforma. Perguntem para sua equipe se elas querem fazer o plantão que tu tá pagando bem caro, porque foi uma dificuldade, 2 semanas muito atrapalhadas, tu passou a pagar mais para eles fazerem. Pra gente que é do teu relacionamento, que poderia fazer plantão, ou seja, um plantão feito por um cirurgião, um anestesista, um especialista, é um plantão bem qualificado. E supostamente, curiosamente, 3 clínicas, o pessoal da equipe que não era plantonista se candidatou, estava ali de bobeira em Porto Alegre, que não era Porto Alegre, mas vou usar Porto Alegre como... Sim. Disse, não, eu pego esses 500 pila aí. Um lugar que eu já conheço, que tem uma boa estrutura, que eu vou lá, passar 12 horas, pegar minha graninha e já era. Porque o VetCode, eu como contratante, eu coloco a vaga e a remuneração? Ou isso vai estar padrão? Não, paga-se tanto. Como o cadastro da demanda é os dados do animal, né? Basicamente ali, idade, peso, raça, Qual é se ele tem uma comorbidade, qual é o histórico clínico e qual é a suspeita diagnóstica. Anexa exames e imagens, se tu quiseres. Escolhe o dia, daí tu escolhe um dia com 5 horários no máximo. Tem das 7 da manhã às 19 horas para tu clicar e selecionar. Então, eu como clínica que vou criar demanda, eu já combinei com o animal, com o dono do animal, com o tutor do animal, o dia que é mais conveniente para eu, clínica e ele, né? E dentro dessa escala eu coloco 5 horários que são convenientes. Eu posso, até 5, desculpe, né? Tu pode botar um horário, pode botar até 5 horários que são convenientes. Então não precisa... tu pode vir, Giovanni, que horário tu pode vir? Fica aquela troca de frente. Mas o valor a ser pago para esse especialista? O especialista diz, eu vou em tal horário e cobro tanto. Entendi. Então, não, a clínica não fala e pago tanto, não. O especialista é quem coloca. No pago tanto vai acontecer quando eu falar com o plantonista, com o estagiário e com o auxiliar. Tem uma vaga para plantonista, estagiário e auxiliar, remunerando tanto tal dia. Pode ser isso aí, tá? Daí vai ser um pouquinho diferente a conversa, mas nesse outro... vai ser, assim que já está estruturado. O pagamento vai ser via plataforma? Ainda não. A plataforma pode virar um banco, não. né? Ainda não. Já vai ele me arranjar trabalho. Tu pode bancarizar isso aí, ainda não. A ideia é que a plataforma consiga evoluir para isso. Por enquanto... Fazer até o split de pagamento. O split dá para fazer. Quem recebe a grana, em tese, na grandíssima maioria, é a clínica. A clínica é dona do cliente e da grana. Ela recebe e passa essa grana, splitando ou não,
para o volante, né? Para o veterinário volante. Ele vai fazer a mesma coisa com a plataforma. Se ele não splitar, no relatório do final do mês, né? Ele tem um relatório que ele confere dados, quem foi, e ele faz aí, se quer splitar, se quer fazer, faz o pagamento e emite a nota para ele. Quando nós vamos conversar sobre isso, você vai virar banco, cara. Tá bom. Então, isso assim é uma das características da plataforma na agilidade de conversa. E outra, a clínica, hoje no WhatsApp, começa a entrar mensagem e aí o responsável diz, Petrúcio, olha lá se o Dr. Giovanni respondeu. Daí eu vou lá no WhatsApp e começo a procurar. Sim. Né? Ali não, tem um dashboard com as demandas em aberto, as demandas que já foram fechadas, já confirmou. E o veterinário que confirmou, 72 horas recebe uma mensagem, está tudo ok. 24 uma outra. Se ele disser cancelar, já aparece para mim em vermelho e eu reenvio aquela... Já posso enviar, não, tem que reescrever tudo de novo. Eu reenvio, posso editar, obviamente, né? A data, Sim. os horários, eu reenvio a demanda. E aí, claro, ele cancelou, existe uma avaliação negativa, porque... Claro, né? Claro, tem deixou na mão. justificativa. E outra característica muito importante é a segurança jurídica que a plataforma traz, né? Então, termos que tu tem que aceitar de uso e tal, que falam isso, né? Que tu é um volante, que tu está trabalhando exclusivamente, não tem acesso a vínculo, regras, né? Que tem que ter, né? É uma parte chata, mas tem que ter o regramento para trazer segurança ou mais segurança jurídica no relacionamento, porque a gente tem várias demandas já no mercado aqui, né, de processos de vínculo e tal, porque a pessoa... Isso tudo está resolvido via plataforma, tudo. Tanto principalmente o contratante pode ficar tranquilo isso que o que está lá está protegido em termos legais. Isso aí, ele tem que aderir, né, tanto o negócio quanto quem vai entrar na plataforma aderir ali, né, com revisão jurídica do nosso jurídico e tal, tudo pronto para dar essa segurança também. Então, a ideia é transparência, né, agilidade nessa relação e uma maturidade nova nesse momento. Tá, né? E vamos lá, em que fase está? Quando que isso vai estar? Porque isso, uma ideia, ela tem que ser testada, validada. Onde é que a gente está hoje e qual é a previsão de estar no mercado? Sim, a gente, usando a linguagem startupeira, nós estamos no MVP, né, que é o mini produto viável, né? Então a gente faz um mock-up, um beta, um rascunho que já é operacional, joga no mercado e começa a testar essa comunicação. Com parceiros e tal. Então, dentro do MVP tem vários níveis também. Nós estamos no nível final do MVP, que ele está sendo operacionalizado por 5 clínicas parceiras aqui da Grande Porto Alegre. Né? Na realidade, a Grande Porto Alegre se esticou um pouquinho, porque Jaguarão está usando. Tem uma Jaguarão em Pelotas, depois outras 3 aqui. Esse número pode aumentar para 10, não tem problema nenhum, mas não mais que 10, porque é um relacionamento muito direto comigo. Né? Eu vou lá, implemento, converso. Sim, quando a gente fala MVP e validação, para o pessoal que não entende a linguagem startupeira, é o seguinte, pega um produto do jeito que ele está, inicial, cru ou passível de erros, lança na mão de parceiros que, praticando e usando, vão dizer... Isso aqui pode melhorar, isso aqui tá legal, isso aqui faltou. É isso aí, né? Finalizá-lo com a vista de quem utiliza. Isso. A nível de teste, eu posso pegar agora e testar com o Giovanni. Eu tenho uma clínica virtual aqui que não existe, o Giovanni se cadastra como meu contato, eu mando uma demanda, ele responde. Isso foi feito exaustivamente. Agora a gente passou aí, agora vamos para a vida real. Eu, clínica, convido meus parceiros, tem que ver como os colegas veterinários vão identificar essa oportunidade, se é boa ou não, como é que eles vão se adaptar ao mecanismo, porque não é uma novidade, e agora é um outro padrão de teste, né? Ou seja, a comunicação já está testada, dificilmente dá um bug agora no que já está testado. É muito mais de adaptação, né? Então um parceiro que foge esses que eu comentei também do interior, se interessou e disse, não, instala aí que eu te ajudo. Aí ele disse, não consegui. Eu digo, sim, preciso falar contigo para te explicar, né? Ele muito afoito já quis andar. Hoje de manhã eu digo, não, então a gente marcou para conversar e eu mostrar para ele a funcionalidade. Então tá no MVP, já tem uma ideia estimativa de lançamento aberto, público, mercado e custos? Tem. O lançamento é em maio, né? Ele está previsto para maio, né? Se alguém entrar lá no material, vai ter 9 de maio, mas é uma data inicial colocada. Eu digo, dentro do mês de maio a coisa deve ir para a rua. Custos, a plataforma ela se monetiza de 2 formas, né? Primeira, mensalidade paga pelas clínicas e hospitais. Essa mensalidade como plano de lançamento vai ser simplesmente R$100 por mês. Tu bota o cartão, passa os 12 meses, o primeiro é free, então tu paga 11 e usa 12, primeiro para tu usares a plataforma e obviamente se tu não gostares, tu saíres dela.
e, se não, R$100 por mês. São vão ser para as primeiras 50 plataformas se cadastrarem. O ticket normal vai ser de R$250 a R$500 a mensalidade. Né? Vamos dizer, o valor cheio vai ser esse valor, né, na sequência. O veterinário paga 3% do match, ou seja, eu chamei o Giovanni prestou um serviço para mim, custou R$100, ele recebe 97 e eu fico com 13 eu plataforma. Se for R$1.000, são os 970 do Giovanni e os 30 da plataforma. Tá? Então foi muita pesquisa de mercado, onde a grandíssima maioria me falou, Petrúcio, abaixo de 5% é um valor tranquilo que eu acho que vai remunerar. Por quê? Quem sou eu, mas é acessível, para ambos. Até porque assim, para o local também, R$500, dependendo do volume que tu tem, tu solucionar um plantão, R$500 é barato. É isso, né? A solução que a gente trouxe. Eu tenho um cliente que perdeu um atendimento que o depósito foi de 5 mil e teria mais 5 mil para receber. Não, isso é diariamente acontece. Isso é assim. Então, os R$100 de novo. Se eu entregar a solução, ele é barato. Se eu não entregar nada, ele passa a ser caro. Então, a ideia do cobrar inicialmente também, e ter um ticket que não seja limitante à entrada, é que eu preciso também que alguém pague e que o pagamento também tem que ser testado e girar, né? Tudo tem que ser testado. A forma de pagamento também tem que ser testada. Então, isso tudo entra nessa esteira do modelo startup de trabalhar, né? E a ideia da plataforma é que ela vá conectando mais serviços também. Por isso que o ticket vai aumentando. Né? Então, a gente está estudando já outras soluções, mas elas ficam para depois, senão eu não consigo fechar isso aqui. Claro. Estão lá anotadas, a gente verificou algumas coisas, mas ela tá fechada ali. E ela tá sendo lançada, ela vai ser lançada e é muito com a minha personalidade. Ou seja, a pessoa de referência sou eu, né? Vai falar comigo. Né? Por isso o limite de numérico também não ser... podia ser maior, podia, mas eu quero ter esse contato inicial para entender realmente... Tua ideia é botar 50 e esperar um pouco. Se botar 50, esperar um pouco, né? A ideia, pode ser que essa ideia, obviamente, de novo, conversar daqui a 2 dias comigo de 50 virar um 100, e eu não tenho problema nenhum de expandir isso. Nenhum. É só muito mais para entender a equipe que eu vou ter que montar para atender com a qualidade. Olha bem que nós falamos no começo, lembra? Das equipes veterinárias, dos serviços, eu tenho essa mesma preocupação. Né? Qual é a equipe que vai estar comigo nesse processo de crescimento? Por enquanto, eu consigo tocar sozinho essa relação com o mercado, personalizando, né? Colocando a minha experiência, ajudando, fazendo trocas interessantes, né? Também nas visitas, para que eles me conheçam e tenham confiança, né? Legal. Na solução. Petrúcio, eu acho que assim, dentro do que eu me propus com o convite, a gente explorou um monte de assunto. Dava para ficar aqui, porque assim, todos os assuntos a gente foi resumindo um pouquinho para conseguir pautar todos. Mas o principal realmente era entender a tua plataforma. Eu acho que tudo que vem para inovar, facilitar e agregar no nosso mercado veterinário, a gente tem que falar cada vez mais, até porque isso está entrando e com velocidade no setor pet, setor veterinário. Então, acho assim, como mercado veterinário, agradeço tu ser uma das pessoas pensando em inovar nesse sentido. Eu acho que é uma plataforma que faz muito sentido. E seja a parte de consultoria, seja a parte do próprio VetCode, como que o pessoal, já finalizando, o pessoal te encontra ou encontra mais informações sobre o VetCode ou sobre o Petrúcio para o pessoal te achar aí? Tá, nem me fala, porque o meu pessoal do marketing hoje de manhã me apertou, né? Eu não era muito ativo nas mídias, né? Então, vocês podem me encontrar no Instagram, né? Através do @VetCode, o nome tá aqui, né? @VetCode, depois nós vamos botar ali, _ oficial, né? Que é o Instagram da plataforma. Também me buscar no LinkedIn, né? Eu tenho bastante atividade no LinkedIn, que é o C de Carlos, C Guilherme Petrúcio, né? No LinkedIn, ou a própria plataforma no LinkedIn também, né? Que é o @VetCode, vocês vão achar. Já tem o @VetCode lá também. Tá. Né? Então, basicamente, Facebook nós não estamos atuando muito, mas no LinkedIn e no Instagram nós estamos bem ativos. E por ali se comunicar comigo, tem ali também alguns contatos, né? E eu vou tirando dúvida, vou explicando. E como ela é digital, é muito fácil. Eu abro uma conversa numa plataforma dessas aí com vídeo, a gente compartilha a tela e 15, 20 minutos ali tu já viu, já experimentou, já entendeu e já validou ou não, porque eu fico muito curioso, colegas que se interessam, é a validação, né? Sim. Deles entenderem que é uma solução realmente para uma dor que eles entendem ser importante.
E o sucesso da plataforma é se eu trouxer um negócio para os dois lados. Então, eu sou um cara de negócio, né? Se a clínica entender que eu estou trazendo negócio para ela e para o veterinário a mesma forma, sucesso da plataforma. Sem dúvida. Então, é fazer dinheiro, como é o meu objetivo como consultor, é realmente o resultado, na última linha, né? Isso que é importante. Cara, legal. Mais uma vez, obrigado pelo papo aí. Para quem nos ouviu, obrigado aí por estar com a gente. Obrigado por... Foi aí quase 1h30 de papo aqui. Mas, ó, de novo, reforço. Sigam a gente lá. Vetlog Podcast no Instagram, no YouTube. E as nossas redes sociais também, né? Vetlog no Instagram, a gente é bem ativo lá. É Spotify e YouTube. E até o próximo episódio aí. Brigadão. Tchau, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí, Giovanni Vetlog. E até a próxima. Valeu, gente. Obrigado.